Na semana passada, a gente comentou do tal Dia da Libertação, né? Que veio com aquele tarifaço, aquele tanto de tarifa recíproca e tal. Mas apenas 8 dias depois do Dia da Libertação, muita coisa, quase tudo já mudou, né? Do que foi anunciado. Meio que até, assim, confirmando aquela nossa tese de que o Trump começa esticando a corda lá no alto para depois dar uma aliviada. Mas o fato é que a China retaliou ao que os Estados Unidos retaliaram de volta e teve tréplica, quadréplica, enfim. O resultado é que os Estados Unidos estão tarifando a China em 145%, né? E a China tarifando os Estados Unidos em 85%. Além disso, o restante do mundo, né, ficou com a tarifa básica de 10% aí, tirando os produtos específicos, que têm suas tarifas específicas, e foram retiradas as demais tarifas recíprocas para os países que não retaliaram, né? Então, assim, tudo mais constante, fica só a China com essa tal tarifa recíproca. Matheus, eu tenho a sensação que a gente não chegou no final dessa história, né? Na sua opinião, onde é que essa guerra tarifária vai parar? Onde vai parar? Olha, onde vai parar eu não sei. Eu sei que o sentimento de escalada é muito ruim e o mercado acho que mostra um pouco disso. Essas correções em série, com respiro ontem por conta do recuo da Casa Branca, né? Porque quando você colocou que o Trump ele puxa a corda para depois esticar, eu não sei se foi isso que aconteceu ontem. Ontem me pareceu uma reação de recuo dele mesmo. Ele nunca vai assumir isso. Não seria do perfil de nenhum líder, não é do feitio desse tipo de político, etc. Mas ele não costuma aceitar que errou, né? E de fato foi um erro. Me parece que foi um erro da maneira como foi apresentado e teve um choque de credibilidade. Quando ele recuou, né, o mercado reagiu bem. Mas foi um respiro e a gente já vê hoje um rebote daquele respiro. O que me parece é que a ficha caiu de que a guerra comercial continua. Você citou que as tarifas continuam, 10% para todo mundo. Daí tem ainda especificidades para diferentes setores, né? E tem a China, né? A gente está falando de uma guerra comercial ampla entre as duas principais economias do mundo. Em outras palavras, assim, por mais que não estejamos caminhando para aquele cenário catastrófico de efetivação daquelas tarifas meio malucas que foram apresentadas na quarta-feira passada, que poderia, assim, descarrilhar numa recessão mais brusca no âmbito global, a gente ainda está num cenário ruim, né? Que, claro, dado o contexto, pode ser mitigado gradualmente com o que ele chamou de negociação com os demais países, né? Novos acordos comerciais bilaterais dos Estados Unidos com outros países, né? Só que isso leva tempo. Então foi até bom que houve essa pausa de 90 dias. Não foi ideal, porque ainda haverá choque dessa guerra comercial, considerando que as tarifas existem, né? Elas estão sendo praticadas. E de maneira bem agressiva contra a China. Então, por mais que haja agora uma mitigação desse ruído todo que a gente ouviu, não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, não vai ser um passeio no parque. Se a gente dilatar o horizonte temporal, as coisas até podem se resolver, 12 meses. Mas até lá, no sentido de que, assim, se você falar 12 meses, vai estar melhor do que hoje o patamar do S&P 500, existe uma possibilidade que sim. Mas a chance de você estar pior antes disso, por conta da volatilidade e do quão errático se tornou a Casa Branca, é muito grande. E daí eu volto para a questão da credibilidade, que para mim foi a principal afetada, que ficou refém. Quando o governo Trump estava para começar, quando ele tinha sido eleito, havia muita expectativa, né? A gente criou uma expectativa positiva para o mercado americano, vindo, claro, herança do excepcionalismo, que haveria desburocratização, desregulamentação, redução de impostos, redução do Estado americano. E quando entrou o governo, a gente começou a perceber que as outras facetas que nós considerávamos como negativas, mas que entendíamos que seriam mais moderadas, ganharam contornos muito mais agressivos e materiais, frente mesmo aos outros tópicos apresentados, né, positivos. E daí isso, claro, fez uma reversão completa. O que acontece agora com o choque de credibilidade da gestão? E quando eu digo choque de credibilidade é porque assim, não dá para recuperar esse tipo de coisa, né? Demora muito tempo para você construir e é rapidinho para você perder. E a equipe econômica dele, né, alguns nomes pelo menos, que eram bem vistos pelo mercado, agora há muito ceticismo, né, em relação a esse nome. Não com todos. Scott Bessent ainda é um nome bem visto e se ele ganhou moral com esse episódio, é até bom.
né, frente a outras figurinhas ali meio caricatas como Peter Navarro e etc. Mas a perda de credibilidade perante o mercado é muito ruim porque ela torna menos possível uma efetivação relevante daqueles outros pontos positivos, construtivos. O governo perde capital político, né, perde margem para manobrar. Né? Então, aqueles pontos positivos que poderiam servir até de inspiração para outros países, né, no mundo de dívidas muito elevadas, em que a gente pensa, vamos reduzir o Estado, vamos reduzir carga tributária, vamos deixar mais renda disponível para a população, lições que o Brasil poderia aprender, por exemplo, ela fica um pouco escanteada. Não é que não vai existir. O governo vai, em certa altura, inclusive teve a aprovação do orçamento com redução de impostos, o Bessent comemorou, mas ela começa a perder um pouco daquela convicção, porque o governo está preocupado com outras coisas infinitas, né, relevantes aqui. Essa guerra comercial não é brincadeira. Então, assim, houve um recuo formal da Casa Branca, muito pressionado justamente pela alta dos yields, dos treasuries, né? Começou a fazer calor lá dentro, claro, devia estar recebendo ligação pra caramba, né, dos executivos que apoiaram ele. E agora, né, fica aberto para as negociações ao longo das próximas semanas. Não vai ser trivial, né? Esse tom agressivo entre as duas principais economias do mundo vai ser muito ruim para o mercado. Até pode ter um desfecho positivo, como eu falei, mas até lá vai ser uma montanha-russa relevante, assim.